Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E hoje estaremos estudando o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Então vamos à leitura do capítulo de hoje. Assim está escrito: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Também são 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta, que era e não é, também é o 8º rei que procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão com fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Pois bem, amados, este é o capítulo 17 de Apocalipse, onde nós estaremos falando sobre a grande meretriz. Pois bem, então neste capítulo o apóstolo João tem uma visão, a visão da grande meretriz, uma prostituta, e ela está assentada sobre muitas águas, e conforme o próprio anjo que está com o apóstolo João revela, as muitas águas, o que elas representam, né? Conforme diz no capítulo 15, representam multidões, nações e línguas. Isso significa que essa meretriz exerce grande influência sobre os povos da terra. Para exercer esse tipo de influência, essa grande influência sobre todos os povos da terra, essa meretriz precisa ser mais do que uma pessoa. Ela precisa ser um conceito, uma ideia, uma ideologia, seja racional ou religiosa. No campo das ideias, o que mais influencia as pessoas hoje neste mundo são os sistemas político e religioso. Logo, essa prostituta representa um desses 2 sistemas. Sistemas que se venderam e se corromperam do propósito pelo qual originalmente foram criados. Por isso são representados
pela figura da prostituta. Continuando, o apóstolo João vê esta meretriz sentada também sobre uma besta escarlate. Escarlate é uma cor, um tipo de vermelho em um tom muito vivo. E essa besta está repleta de nomes de blasfêmias contra Deus. Essa besta também possui 10 chifres. Conforme estudamos anteriormente, chifre significa poder. E conforme nós também estudamos, esta besta tem as mesmas características da besta do capítulo 13, a besta que subiu do mar, ou seja, o anticristo. No verso 1 do capítulo 13 de Apocalipse está escrito: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Logo, a besta que está descrita também neste campo, nesse capítulo, é tratada como o anticristo, pois é o anticristo. E essa meretriz se vendeu e se corrompeu, e agora está associada ao anticristo. Segundo o apóstolo João, a mulher está vestida de púrpura, uma cor que equivale ao roxo, e está vestida também de escarlata, conforme disse anteriormente. Se trata de um vermelho muito vivo, Essa meretriz ela estava adornada em ouro e pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro. Então, o que significa todas essas características? Significa que esta meretriz é muito rica, detém muito dinheiro, poder e influência na terra. Ela enriqueceu se vendendo e vendendo a sua influência, e agora está associada ao anticristo. Por isso, ela tem um cálice nas mãos, pois a grande meretriz fez uma aliança com o anticristo e será usada por este para alcançar o governo mundial, o poder absoluto de todo mundo. A besta, ou o anticristo, já representa em si o poder político, pois ele ascenderá ao poder e usará este poder para governar politicamente e intelectualmente. Mas o seu poder só estará completo se puder alcançar os corações e as almas das pessoas através de outro poder. Um poder que foi criado originalmente para trazer paz e reconciliar o homem com Deus. Contudo, esse poder se corrompeu, se prostituiu com a riqueza e com o sistema mundano, se associou à política, se afastando grandemente do seu propósito original. Por isso que essa meretriz representa uma religião, ou um sistema religioso em si. Uma religião que se prostitui com os reis da terra, conforme o verso 2 diz. É uma religião que se prostitui com o sistema mundano e político, e tem feito isso durante séculos. A meretriz é adornada em ouro porque se prostituiu em troca de riquezas, favores, poder e influência. A meretriz está vestida com as cores mais usadas pelos romanos na época do Império. Cores essas que representam o Império Romano. Sim, a própria Roma, uma cidade cuja imoralidade se assemelha à própria Babilônia. Assim, essa mulher, a grande meretriz, simboliza, representa uma religião, um sistema religioso criado e originado em Roma. A cidade de Roma era o ponto de todo tipo de idolatria, paganismo, devassidão. E o interessante é que os romanos, que eram um povo pagão, consideravam e chamavam os cristãos de pagãos pelo fato destes adorarem apenas um Deus. E porque para os romanos politeístas, politeístas porque eles adoravam vários deuses, adorar vários deuses e praticar imoralidades sexuais eram plenamente aceitáveis. Assim, se pode concluir sem medo de errar, que uma religião que se recusa a aceitar o Messias Jesus como único Deus, único e verdadeiro Deus, uma religião que até reconhece Jesus, mas que se prostitui com outros deuses, uma religião que se vende ou vende a sua influência espiritual em troca de posição e dinheiro, que se submete a práticas pagãs de idolatria e de imoralidade sexual, se torna com esses atos claramente uma grande meretriz ou uma grande prostituta. Essa religião se prostituiu, se distanciou tanto dos valores da palavra de Deus que derramou sangue inocente, sangue dos verdadeiros seguidores de Jesus, e fará pior durante a grande tribulação. Esta religião irá se associar ao anticristo, se unirá ao anticristo, e o anticristo a usará para corromper a fé da humanidade, e aqueles que não forem corrompidos serão perseguidos, torturados e mortos.
conforme Jesus prevê no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 9, onde está escrito: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Outro fato importante descrito pelo apóstolo João neste capítulo é que a grande meretriz está assentada sobre 7 montes. Isso significa que ela foi edificada sobre 7 montes, 7 colinas. E de acordo com fatos históricos, foi exatamente sobre 7 colinas que foi edificada a cidade de Roma. Assim entendemos que esta religião nasceu em Roma, tem a sua base em Roma. E outro ponto importante a se frisar é que os 7 montes também significam que essa religião está presente em 7 continentes. Ela pode até não ser predominante em todos, mas está presente e exerce influência. Em 5 continentes, essa religião é predominante. Em um, está sendo conquistado, e o outro não demorará muito a ser conquistado. Mas ele será conquistado porque o anticristo já está às portas. Então, e o governo do anticristo também será rápido, porque ele será destruído e será lançado no lago de fogo e enxofre. Nós vamos ver isso mais adiante. Então vocês entenderam? Esta religião está presente e tem forte influência em 5 continentes. Está conquistando um continente e não demorará a conquistar o 7º continente. Então sabemos muito bem que religião é essa. Só que hoje em dia não dá para se dizer que seja uma religião, está mais para um sistema religioso, porque todas as religiões estão se corrompendo por dinheiro e poder. E então existem aquelas pessoas que estão vivendo o evangelho puro. Então essas pessoas simbolizam o reino de Deus. Então seria uma religião, como também seria todo um sistema religioso corrompido pelo dinheiro e pelo mundanismo. As cabeças também simbolizam impérios, onde o cristianismo foi perseguido. Todos os impérios onde o cristianismo foi perseguido é representado por essas cabeças. Mas o império estabelecido pelo anticristo será muito pior. Será o império que procede dos impérios pagãos, ou seja, o império que tem as mesmas características de todos os impérios pagãos da história. Os mesmos rituais, as mesmas práticas heréticas, que Deus tanto abomina, como feitiçaria, pedofilia, necromancia, sacrifício de crianças, idolatria, moralidades sexuais, etc. O império do anticristo será bem pior do que todos os impérios pagãos dos tempos mais remotos da história. Outro fato importante são os 10 chifres. Os 10 chifres que não receberam reino, mas receberam a autoridade de reis, logo, representam líderes mundiais. Pense comigo. Quem na atualidade não é rei, mas exerce a autoridade de rei para governar? Um presidente devidamente eleito, ou um primeiro-ministro. Eles ficam no poder por um período de tempo. Pode ser 4 anos, pode ser 8 anos. E o texto diz que eles receberam autoridade de reis por 1 hora. Esta hora representa um certo período de tempo para governar. Alguns lugares, alguns países são 4 anos, outros mais. Acontece que esses serão governantes ou presidentes que oferecerão ao anticristo poder e autoridade para governar. Eles usarão de influência e serão os maiores responsáveis por colocar o anticristo como grande líder mundial e como grande governante de toda a terra. Esses governantes se unirão ao anticristo contra Jesus, mas não conseguirão vencer o Cordeiro, e não conseguirão vencer a igreja de Cristo, que também vencerá. Mas por não vencer a Cristo, eles se voltarão contra a igreja do Senhor, contra os seguidores de Cristo. Outra coisa que o apóstolo João revela em suas visões sobre a grande meretriz é que esta religião ou sistema religioso que foi usada pelo anticristo para levá-lo ao poder e corromper a fé do povo, será destruída pelo próprio anticristo. Isso mesmo, essa religião será extinta.
Assim como todo sistema religioso. Embora essa religião se prostitua, esteja corrompida, né? Embora ela seja corrompida, seja uma prostituta, ela foi erguida sobre princípios de Deus, sobre valores do reino de Deus, sobre a palavra de Deus. Então o anticristo, percebendo isso, ele não irá correr riscos, ele irá destruir, matar a grande prostituta e construirá um novo sistema, uma nova religião cujos novos patamares deverão exaltar e glorificar somente a besta que subiu do mar, o anticristo. É exatamente isso que o diabo faz. Ele pega, usa e destrói. Assim, o anticristo irá usar a grande meretriz para chegar ao poder. E depois que ele chegar ao poder, ele irá extingui-la. Pois é uma religião que se denomina cristã e foi erguida sobre fundamentos, princípios e valores cristãos. E isso o anticristo não pode conceber. Por isso, após chegar ao poder em definitivo, ele destruirá todas as religiões e estabelecerá apenas uma única crença. Uma crença onde somente o anticristo seja reconhecido como única divindade e único Deus. Ok? Pois bem, queridos, nós vamos encerrar, esse estudo por aqui. No próximo vídeo nós falaremos sobre o capítulo 18, onde estudaremos a visão que o apóstolo João teve sobre a queda da grande Babilônia. Está imperdível. Se puder, faça sua inscrição nesse canal, recomende este estudo. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém, mesmo que seja uma pessoa. A palavra de Deus fala que se nós ganharmos uma pessoa, uma festa no céu. Então isso é muito relevante. Então vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.